Pronto. Acho que aí já vai, eu já boto no. Já subo lá na nuvem já para ter acesso. Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Ok. Beleza. Agora que eu excluí todas as minhas 50 aulas, abre um segundo esse programa. Era isso mesmo, tava demorando muito para carregar. Canto. Beleza, vamos lá. Rapaziada, o que a gente estava. Só para a gente fazer uma recordação de 5 minutos, o que a gente viu até agora é que objetos em alta velocidade, você tem aquele efeito de contração de distâncias e dilatação de tempo. Essa relação da física clássica para a física moderna é a transformação de Lorentz, né? Então é o nosso fator gamazinho, que é 1 sobre 1 menos V2 sobre C2, que dá conta de trazer movimentos de alta velocidade para fazer uma correção, né? Chamada, é o fator de correção relativística, né? Ele corrige o que a gente conhece. E aí, o que a gente viu de conclusão disso é que, por exemplo, a gente que está do lado de fora, a gente mede tempos dilatados em relação a quem está em movimento relativístico, assim como as distâncias sofrem efeito de contração. Tá? É a mesma coisa que a gente viu, isso aqui é o que a gente mede, né? Beleza. Acho que a gente viu basicamente isso, fiz vários exemplos disso. Tá? E a gente consegue também avançar um pouco. A gente também falou da energia de repouso. Né? Como é que a gente sabe qual é a relação energia e massa de repouso, por exemplo, de um próton, de um elétron? Né? A equação é igual a mc ao quadrado. Eu vou até lembrar, essa massa aqui é a massa de repouso. Essa energia, então, está associada à massa de repouso, por isso que é chamada de energia de repouso. Tá? Vou botar aqui massa de repouso das partículas. Repouso. E essa energia é chamada de energia de repouso. Perfeito. Aí, como é que a gente avança nisso, tá? Hoje eu vou falar de quantidade de movimento, de energia cinética, para a gente avançar a falar de alguns fenômenos. Beleza. Quando eu tenho uma partícula, por exemplo, um elétron em repouso, ele tem energia, tá bom? Porque, de fato, você tem uma massa ali e toda massa já tem uma energia. Se você perde massa, você libera energia. Se você ganha, você adiciona energia. Essa relação é igual a mc ao quadrado. Então, a energia de repouso do elétron é a sua massa de repouso vezes a velocidade da luz ao quadrado. A gente já calculou esse cara. Inclusive, a gente já calculou a energia de repouso, a massa de repouso do elétron, né? Nossa, tá piscando ali, né? Bom, né? Deixa eu resolver isso aqui. Eu não sei o porquê. Tá bom, Alice. Ah, tá vendo? Tá esquisito ali, ó. Então o negócio tá meio. Deixa eu desconectar aqui. Calma aí. Conectar de novo. Pronto. É aquele problema da net, né? Tu desconecta o negócio e conecta de novo, funciona. Beleza. Só pra gente lembrar então. Esse meu elétron, vamos supor que ele esteja em repouso, velocidade zero, tá? Como que eu sei a energia que ele tem? A energia, eu sei que ele tem energia, porque quando eu tenho esse elétron e ele encontra uma partícula chamada de antipartícula dele, que é o elétron positivo, toda partícula tem a sua antipartícula, toda matéria tem a sua antimatéria. A antimatéria é igualzinho à matéria, só que com carga oposta. Então, você tem um elétron e você tem um pósitron. Esse é o símbolo do pósitron, é mais, pósitron. O pósitron, ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga do elétron, só que é positiva, e ele tem a mesma massa do elétron de repouso, 9,11 10 a menos 31. Mas, professor, que bagulho é esse? Que mais? Como é que isso acontece? Bom, aí a gente tem que voltar lá no início do nosso universo.
quando o nosso universo tinha alguns dezenas de milhares de anos, pouca coisa, quando o nosso universo era um bebê, né? Quando o nosso universo era bebê, ele começaram a surgir as primeiras partículas, né? A gente teve as partículas elementares no nosso universo. A gente começou a ter no nosso universo quarks, a gente começou a ter elétron e a gente começou a ter radiação, tá? Na verdade, quando você fala de expansão e tal, a radiação ela sempre teve, mas como o nosso universo era muito denso, ele era opaco, então a radiação, a luz não conseguia transitar, ele era opaco. Depois, quando ele passou a ficar mais frio, começou a expandir, ter um certo tamanho, a luz teve mais liberdade. A gente fala que a partir de um certo momento o universo ficou translúcido, né? Você começou a ter mesmo radiação de fato se movendo, você começou a ter núcleos atômicos, mas basicamente esse era o começo do nosso universo, tá? Os quarks e os elétrons são as partículas fundamentais disso daqui. Se eu não me engano, não sei se tinha neutrino já, mas isso aqui são partículas fundamentais. Os quarks, eles formam, por exemplo, os nêutrons, eles formam os prótons, que são partículas maiores, tá bom? 3 quarks formam os nêutrons e os prótons. Os quarks são de 6 tipos, tá? Mas é muito complexo, isso eu não vou entrar nesse detalhe hoje de física de partícula, mas existem 6 tipos de quarks e 2 desses tipos, chamados de quark up e quark down, tem borrow, up, strain, charm, up e down, são 6. Os quarks up e down, eles se unem e formam os nêutrons e os prótons, que a gente achava na década de 40 que eram indivisíveis, né? Eram as partículas elementares, mas não. Só o elétron, que a gente saiba até hoje, ele é indivisível, tá? Mas os prótons não. Fala pra mim. Como que eles comprovaram que quarks formam nêutrons e prótons? Qual foi a relação aí? Então, você sabe disso por causa de acelerador de partícula. Quando você bota um próton para colidir com o núcleo atômico, a gente vê algo chamado de chuveiro de partículas, né? Nessa porrada explode coisinhas menores. E a gente consegue saber que o próton tem algo dentro dele. Entendeu? A gente não tem tecnologia, nem é possível enxergar dentro do próton. Mas a gente sabe através de colisão, de quantidade de movimento mesmo. Tá? Se eu boto aqui, mas no LHC faz isso, acelerador de partícula. Quarks. Havia quarks. O que está aparecendo ali, cara? São quarks. Acho que tem aí, no acelerador de partícula, você detecta essas coisas que tem dentro das partículas, entendeu? São as subpartículas. Você só sabe disso porque você botou partícula para colidir, entendeu? Então, o LHC detecta 4 quarks, porque os prótons e os nêutrons são 3. Como é que você sabe isso? Você bota os caras tubo aqui, que na verdade é um círculo, né? Quando você tem uma colisão, você tem chuveiro de partículas. Bota chuveiro mesmo. Deixa eu ver o que tem aqui. Aí, não sei se tem muita bobagem aqui, mas... Isso parece um acelerador de partículas. Onde é que eles estão? E não vai ter nada aqui. Não, né? Isso aí é raio cósmico. Raio cósmico interagindo com moléculas da nossa atmosfera. Mas é claro, uma visão artística, né? Bom, deixa eu diminuir aqui a tela. Mas essa parte de física de partícula, ela não é necessária para a gente nesse momento, entendeu? Não é necessária. Mas é só para você entender, e é legal você saber, que o próton não é uma partícula fundamental, tá? Como se imaginava. Tem coisas que formam próton, que são partículas ainda menores, chamadas de quarks.
tá? Tem coisas que formam os nêutrons, que são partículas ainda menores. Então, no nosso universo primordial, que é o que a gente chama de universo lá, BB, a gente tinha quarks. E aí, conforme. E era tão quente, era tipo trilhões de Kelvin, que não tinha como uma partícula se juntar com outra. Porque era tão quente que elas viviam numa agitação absurda. Quando o universo esfriou para bilhões, milhões de Kelvin, quando o universo esfriou, ele permitiu com que quarks se juntassem com quarks e dependendo da configuração, você formasse os primeiros prótons. Tá? Isso aqui é a parte interessante. Então, quando o universo esfriou, você permitiu com que essas partículas que tinham lá atrás se juntassem. E aí você formou o primeiro núcleo atômico. Tá? A gente teve a formação de dois núcleos. A gente teve a formação do núcleo de hélio e do hidrogênio, que são os elementos químicos mais simples e leves. Né? O que é o núcleo atômico do hidrogênio? É um próton. O que é o núcleo atômico do hélio? É um próton e um nêutron. Então, são coisas simples que os quarks conseguem se configurar e existirem. Tá? Depois, com o avançar do tempo, a gente passou a ter um átomo de hidrogênio, que é algo mais complicado. Uma coisa é você ter um núcleo. A outra coisa é você pegar uma partícula elementar extremamente leve, em alta velocidade, tal, sei quê, e conseguir aprisionar essa partícula e ela ficar aqui para sempre. Quando o elétron passou a ficar aprisionado devido ao campo elétrico do núcleo, a gente passou a ter átomo. A gente passou a ter átomo de hidrogênio e átomo de hélio. 90% do que a gente conhecia era hidrogênio e 10% hélio. Isso aqui já é algo mais complicado. O hélio, então, tem dois elétrons. Né? Essa formação, que aconteceu quando o universo tinha alguns milhares de anos, ela veio a acontecer milhões de anos, bilhões de anos depois com os planetas, né? Você passou a ter elementos supermassivos, que são as estrelas, e aí você tinha, por exemplo, um pedaço aqui de rocha que atraiu rocha pela gravidade, se movendo. Aí teve uma hora que ela chegou perto de uma estrela e ficou aqui para sempre. Que é o que aconteceu com a Terra, né? Você tem essas formações, né? Então, algo bem parecido. O campo elétrico e o campo gravitacional, eles atuam de formas idênticas. É bem parecido mesmo. Então, basicamente, primeiro você tem núcleos atômicos de hidrogênio e hélio, e depois de muito tempo você consegue aprisionar elétron. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso para poder explicar esse negócio de partícula e antipartícula. Tá? Quando a gente teve o nosso universo primordial, antes dele até, era muito caótico, né? Você não tinha como ter matéria, era muito difícil. Por que isso? Porque quando uma radiação, quando um fóton encontra outro fóton, eles se aniquilam. E imagina um universo pequeno e super energético. Então era direto radiação por radiação. Pá, 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 era colisão direto. O nosso universo era só radiação por radiação. Quando um fóton encontra outro fóton, gera. Olha como é que a vida é incrível, né? Quando uma radiação encontra uma outra radiação, quando um fóton colide com outro fóton, isso daqui gera um par de matérias. Gera uma partícula e a sua partícula irmã, que é a sua antipartícula. Porque os fótons são nêutrons. E quando eles geram matéria, a soma das cargas tem que ser zero. Então, você sempre que tem uma colisão fóton-fóton, você gera uma matéria e uma antimatéria. É sempre um par. E o que acontece no nosso universo muito quente? Quando uma matéria encontra uma antimatéria, elas se aniquilam. E aí geram duas radiações novamente. O nosso universo é um ciclo eterno disso. Ah, mas por quê? É conversão de energia, né? Se você tem energia, a radiação tem energia. Se você tem energia, você gera matéria. Matéria com matéria, processo de uma colisão gera energia. Energia gera radiação. Então você fica, o universo é um ciclo disso. Radiação, matéria, antimatéria. Radiação, matéria, antimatéria. A gente não é nem para estar vivo, né? Porque sempre que uma partícula encontra a sua irmã, sempre que uma matéria encontra uma antimatéria, elas se aniquilam. Tá? Isso daqui é chamado de aniquilação. Sempre que uma matéria encontra antimatéria, elas se aniquilam. Então, a gente não era para existir.
Porque sempre que você tem... Como que surgiram as partículas? Através de colisão de fóton. Mas elas se aniquilam, voltam a ser fóton, o universo era só para ser luz o tempo inteiro, né? Mas por algum motivo que a gente não sabe explicar, para cada 100 antimatérias, a gente tem 101 matérias. E esse superávit de 1% foi o que permitiu ter vida, né? A gente é constituído de matéria. Se me perguntar o porquê, eu não faço ideia, ninguém sabe. Mas existe um resquício aí, alguma parada que a gente é um acaso mesmo. Não são exatamente a mesma quantidade. Você tem bilhões e bilhões de explosões e 1% de superávit aí, que é o que permitiu o universo todo, né? Os quarks são matérias, os elétrons, isso é 1% que sobra. 1% que sobra. É tudo que a gente vê. Então, um processo interessante também disso. Eu vou deixar, eu ia apagar, mas vou deixar essa parte aí, por que existe a vida, a gente nem sabe direito. A gente só sabe isso, a gente sabe que você tem, para cada matéria, você tem uma antimatéria, se aniquilam, mas por alguma coisa do destino, você tem 1% de superávit de matéria, que é o que faz a gente estar vivo. A matriz existencial é isso aí. Submeter algum artigo para ideias. Bom, e aí o que eu estava falando? Então é assim que surgem, tá? As partículas e as antipartículas, colisões de radiação. Então, o que eu quero falar aqui? Eu tenho, por exemplo, vamos voltar para a nossa base aqui. Eu tenho um elétron em repouso, tá? E eu sei a sua energia. Vamos só lembrar como é que eu calculo a energia de repouso do elétron. É a sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Porque é a luz que gerou o elétron. Então você tem toda uma relação de energia que veio da luz para formar essa massa. Tá? Essa é a ideia. A energia formando massa. Para cada fóton você tem uma massa de elétron ou de próton, qualquer partícula, tá? Então, beleza. Vamos lá. Eu tenho qual é a energia do elétron? É a sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. 3 vezes 10 à oitava ao quadrado. Beleza? Não lembro quanto que dá essa conta, mas a gente fez essa conta. Eu sei que a massa do repouso é 0,51 MeV, mas, pô. Eu vou deixar... Não, tem que fazer essa conta. Putz, queria lembrar. Bom, 9 vezes 9 é 81. Essa conta dá aproximadamente 81. Vezes 10 aqui é 16 com 10 a menos 31. 10 a 15, menos 15. Se eu não tiver feito conta errada, é assim. Joule. Né? 16, galera. Sei. 81 vezes 10 a menos 15 joule. Tá? Essa é a energia do elétron de repouso. Mas é o que eu expliquei para vocês. Vamos lembrar. A gente nunca usa joule quando a gente fala de física de partículas. A gente usa elétron-volt. Como que eu transformo isso em elétron-volt? Eu divido pela carga do elétron. 1,6 10 a menos 19. Só um módulo, tá? Não pega sinal, não. Eu divido por esse valorzinho aqui. E aí eu vou achar em elétron-volt, que é uma unidade de energia usada para coisas pequenas, para partículas. Tá? Dava certo isso daqui, 81, 10 a menos 15. Mas ninguém usa isso. Beleza? Quando eu divido 81 por 1,6, dá 5, não dá mais ou menos? 50? É 50. 16 para 50. Esse aí. Dá 50. 81 com 1,6, 50. O 10 a menos 19 vai para cima. Fica mais 19. Com menos 15, 10 a quarta. Elétrons-volt. Tá? E o que isso significa? Aí a gente volta para a equação original. E igual a mc ao quadrado. Eu quero saber qual é a massa de repouso, chamado de M0, do elétron. Qual é a massa de repouso do elétron? É a energia de repouso, que é 50 vezes 10 a quarta, ou 5 10 a quinta, ou 0,5 10 a sexta, divididos pela velocidade da luz ao quadrado. 0,5 10 a sexta elétrons-volts por C ao quadrado. É assim que a gente diz. É assim que a gente calcula a massa de repouso das partículas. Tá? Então, a massa de repouso do elétron
ela é aproximadamente, se não me engano, 0,51, mas aproximadamente que eu fiz aqui, eu arredondei. É 0,5 MeV, 10 a sexta é milhão, né? Ah, o Neymar tem 100 milhões de seguidores, 100 M, seguidor é milhão, né? Então 0,5 mega elétrons volt por seu quadrado. Essa é a massa de repouso do elétron. Isso vai ser importante para a gente hoje. Tá? Aí, qual é a massa de repouso do próton? Você vai fazer a mesma conta. Eu vou pegar a massa do próton, multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado e dividir por 1,6. Aí eu vou ter a energia de repouso. Eu vou pegar essa energia e vou dividir por seu quadrado. Vai ficar a massa de repouso. Tá? É um caminho simples de se fazer. Legal? Por que isso vai ser importante? Ih, agora começou a falar. Como é que eu vou? Tá. Ah, não! Segunda vez que acontece, vou ver uma caixa. EAD com obstáculos. Isso é importante porque eu quero ensinar para vocês efeito Compton. Eu não sei se é com M antes. Não sei como é que é. Acho que é Compton. Eu acho que é MM. Ah, cacete. Não dá na hora que é. Efeito Compton. É, MM. MM. O efeito Compton ele foi descoberto pelo Compton. Acho que é de 23 esse fenômeno. Tá? Eu acho que ele é de 1923. Um pouco depois do Einstein ganhar Nobel, em 21, pelo efeito fotoelétrico, que a gente também vai trabalhar. Tá? Como é que é a ideia do efeito Compton? Cara, eu vou esperar um minuto para ver se eu puder perguntar. Enquanto isso acontecer, vocês podem perguntar a mesma coisa. É impossível. Filho da mãe aqui. Vou botar uma coisinha melhor. Falar do efeito Compton. Uma radiação. A radiação vai colidir, por exemplo, com um elétron que está dentro de um átomo, vai absorver energia. O que isso vai virar? O elétron vai vir no ar. Não, achei que tinha parado. E a radiação vai para o outro. Bom, acho que parou agora. Agora dá para falar. Vamos lá, galera. O que é o efeito Compton, tá? Que foi descoberto pelo Compton. É o seguinte, quando a gente aprendeu quantidade de movimento, né? Um carrinho bate no outro, uma bolinha bate na outra. E esse mesmo fenômeno acontece em física de partícula. O que acontece? O que o Compton descobriu? Um átomo, ele tem elétrons ali, né? Na eletrosfera e tal. Quando uma radiação bate no elétron, ele absorve a energia da radiação, tá? E ele pode ser injetado do átomo, que é o que o professor de química explica quando você tem uma ligação iônica da vida, né? Um átomo perdeu um elétron, por exemplo, um átomo de lítio perdeu um elétron, está na camada 1A. O que acontece de fato ali? Como é que você tem um NaCl da vida, né? Como é que o sódio ele perde elétrons? Como é que isso funciona? Tá? No átomo, você tem um núcleo que tem nêutrons e outras partículas e prótons. Então, o nosso núcleo é um núcleo positivo. Né?
Eu vou botar o átomo de hidrogênio, que é o único que a gente entende de verdade mesmo. Tá? A gente tem um núcleo positivo, um próton. E ao redor a gente tem um elétron. Inicialmente na camada K, na primeira camada, né? Mas isso nem sempre é verdade, tá? Vamos falar disso. Eu tenho um elétron aqui na camada K, na primeira camada, num átomo de hidrogênio. Quando esse elétron, por algum motivo, recebe uma radiação, qualquer luz bate nele, uma onda de rádio, um infravermelho, um raio-x, ultravioleta, não sei. Eu tenho um átomo de hidrogênio que está, por exemplo, na nossa atmosfera e a radiação ultravioleta do Sol bate nele. O que acontece com ele, por exemplo? Quando um fóton interage aqui, esse elétron ele vai ganhar energia. Né? E essa energia que ele ganha permite ele fazer algo chamado de salto quântico. Permite ele saltar dessa camada. Ele vai se desgarrar dessa camada. Isso é possível. Tá? Isso é o que acontece. Mas tem que ser uma energia bem certinha. Acho que a gente chegou até a trocar essa ideia. Né? No caso do átomo de hidrogênio, qual é a energia necessária para arrancar um elétron? Então, a gente vai fazer isso para depois a gente entender o efeito Compton, que é a base disso tudo. Né? Então, a nossa pergunta é, qual é a energia que o elétron do átomo de hidrogênio precisa para abandonar o átomo, para ser ejetado. Né? Existe uma energia bem certinha para isso. Como é que a gente vai fazer? Bom, tudo com física que a gente já conhece. Né? Quer dizer, algumas vocês não conhecem porque vocês não estão no terceiro ano ainda, mas é física basicamente. O que eu vou fazer aqui, cara? Acompanhe esse raciocínio. Esse elétron está dando a volta ao redor do próton, tipo a Lua ao redor da Terra. Está dando a volta. Tá? A gente percebe que o que o elétron faz é uma trajetória circular. Perfeito? Se é uma trajetória circular, a resultante das forças aponta para o centro. Né? Resultante centrípeta. Sempre que eu estou fazendo uma curva, você tem uma resultante ali que aponta para o centro. Tá? É isso que permite fazer a curva. Por quê? Se não tivesse força nenhuma, se não tivesse um próton aqui, o elétron ia dar em linha reta. O que faz o elétron ficar dando a volta é porque ele sente uma atração pelo próton. Essa força que o próton faz atraindo o elétron é chamada de força elétrica. Você tem uma força elétrica aqui. Tá bom? Essa força elétrica mantém o elétron preso. Ah, mas por que então o elétron não bate no próton? Porque o elétron não está em repouso. E aí tem um próton aqui. Porque se fosse assim, o elétron ia bater no próton, realmente. Na verdade, o elétron ele tem um movimento, ele tem uma velocidade, e aí ele sente uma atração por algo. Então ele vai começar a dobrar um pouquinho. Quando ele está aqui, ele sente atração por algo que está aqui. Aí ele vai começar a vir para cá. Quando ele está se movendo para a esquerda, ele sente uma atração por algo, aí ele vai começar a subir um pouquinho. Quando ele está aqui, opa, está aqui. Aí ele vai começar a fazer, ele faz uma curva. Faz uma curva. Sempre que a sua velocidade for perpendicular à força resultante, essa força não faz a velocidade aumentar ou diminuir. Né? Se a força fosse na mesma direção da velocidade e sentido, ela ia fazer a velocidade aumentar. Se fosse sentido oposto, a velocidade diminuir. Uma força 90 graus com a velocidade não é capaz de aumentar ou diminuir a velocidade. É tipo eu andando para frente e o meu peso. O meu peso não me faz andar para frente mais rápido. O meu peso só me faz cair ou me atrapalha a subir. Mas quando eu ando para frente ou para trás, o meu peso não faz nada. Né? Senão ia ser complicado, né? Imagina se o peso acelerasse a gente para andar. Verdade? Então, sempre que a força resultante for perpendicular à velocidade, o que essa força faz? Ela só muda a sua trajetória. Ela não aumenta ou diminui a velocidade. Se não tivesse a força, você ia seguir em linha reta. Inércia. Como tem a força, ela fala assim, cara, eu vou te dar uma puxadinha para cá.
Ah, então não vou seguir não, você vai começar a vir para cá. Aí o que a força faz é modelar essa velocidade, ela vai te direcionando, né? Te deu uma puxada para cá, imagina que aqui é o centro. Você vai começar a fazer uma trajetória assim, ó, começar a fazer assim. Aí você está aqui, por exemplo, a minha velocidade aponta para cá, a minha força 90 graus. Eu não vou mais andar para frente. Essa força vai me puxar para baixo. Eu vou andar para a direita e para baixo ao mesmo tempo. Ó, vou fazer assim. Ah, eu tô aqui agora, sei lá. Aí, enfim, vai dando esse shape, né? Esse molde circular. Vai dando esse molde. Sempre que a força resultante for perpendicular à velocidade, você tem uma trajetória circular. Essa é a realidade, tá? E é o que acontece nos planetas, é o que acontece nos átomos. Você tem a força elétrica apontando para o centro e a velocidade é tangente. Então você vai ter um ângulo de 90 graus aqui o tempo inteiro. É uma trajetória circular. Essa é a primeira coisa. Isso é bem. É a base da. Quando a gente tem uma. É que a gente não viu isso esse ano, que algumas matérias foram cortadas, né? Da pandemia. Mas quando a gente aprende dinâmica, F igual a MA e faz aquelas questões, a gente deveria aprender dinâmica em trajetória curvilínea também. Né? Que eu acho que a gente não chegou a ver. Vai ver isso um pouco de gravitação. Gravitação vai vir um pouquinho. Mas nem sei, eu acho que, sinceramente, acho que ninguém vai assistir aula depois. Porque os professores tiveram uma brilhante ideia de lançar a nota essa semana. A nota vai ser lançada até o dia 28. Porra, depois que todo mundo tiver a nota e tiver aprovado, quem que vai assistir a aula 21? Ninguém. Então eu acho que a gente vai ter mais uma aula só, se tiver. Porque essa semana, semana que vem vai ser lançada. Talvez segunda-feira a galera assista, não sei. Se o povo sabe que a gente vai lançar nota essa semana, talvez já não vá ninguém já semana que vem. Sei lá. Não sei. Não. Eu tô achando que gravitação. Vou dar aula pra cima. Tem uma turma do terceiro ano que já não vai mais ninguém mais pra aula. Na terceiro ano eu entendo também. Já tô no diploma. Eu também não iria, não. 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 A gente tá aqui, né? Vamos ver. Bom, e aí qual é a situação então, galera? Qual é a energia para eu arrancar o elétron do átomo de hidrogênio? Eu sei que isso é tudo muito complicado, mas o que eu quero que vocês entendam é esse sistema tem uma energia. O elétron está se movimentando. O elétron tem energia cinética. E aqui a gente tem uma energia potencial também, chamada de energia potencial elétrica. Tá? Existem três tipos de energias potenciais: gravitacional, elástica e elétrica. Tá? Então existe uma energia potencial elétrica. Vocês vão aprender no terceiro ano, mas eu já vou dar aqui um pouquinho para vocês entenderem tudo que eu estou falando. Quando um objeto se move, quando a força externa some, é porque antes tinha uma grande energia acumulada, chamada de energia potencial. Então, exemplos práticos. A minha caneta está aqui no ar. Ela está no ar porque eu estou fazendo uma força para ela ficar no ar. Se eu soltar a minha mão da caneta, ela vai cair. Ah, então é porque antes já tinha energia. Energia devido à gravidade, energia potencial gravitacional. Se eu pego uma mola e com a minha mão eu aperto a mola, quando eu solto, a mola se move de volta. Eu soltei e ela se moveu. Então, porque ela estava com energia acumulada. Eu que estava travando isso tudo. Energia potencial é energia acumulada. Liberou o gatilho, vai. Eu cheguei a dar isso. Eu botei lá no eixo, isso aí mesmo. No caso da energia elétrica, também. Quando eu tenho um próton e um elétron, e eu estou segurando, eles estão ali. Se eu solto a minha mão, eles se aproximam. Então, eles se movem. As cargas elétricas têm o poder de se moverem, porque uma atrai ou repele a outra. Então, energia potencial elétrica. Tá? Então, a gente chama de energia mecânica a soma das energias cinética e potencial, na verdade. Então, qual é a energia total, energia mecânica e energia total? Qual é a energia mecânica? Qual é a energia total presente no átomo de hidrogênio? Bom, é a energia cinética do elétron, porque ele é o único que se move.
o núcleo fica em repouso, né? E a energia potencial elétrica que tem aqui. Legal? Olha como é que a gente vai fazer. Tudo física básica mesmo. A energia cinética do elétron, 1 meio de mv ao quadrado. E a energia potencial, só para a gente lembrar, energia potencial gravitacional, mgh, energia potencial elástica, kx2 sobre 2. A energia potencial elétrica é K, Q1, Q2, tem que ter duas cargas para, quando eu solto, elas se moverem, né? Divididos pela distância entre elas. Tá bom? Isso é matéria do terceiro ano, mas só para vocês saberem. A energia potencial elétrica é uma constante, é a constante elétrica do meio, se é vácuo, se é água, né? É a eletricidade dos materiais envolvidos. É sempre vácuo. Multiplica a carga do próton e a carga do elétron. A carga do próton é igual à do elétron, só muda o sinal. Como uma é positiva e uma é negativa, a conta dá negativa aqui. Então já vou até botar menos na frente, porque não ia fazer sentido antes, né? Eu estou apagando coisa desse. Vou botar esse não. Menos K. Vamos lá. A carga do próton, a gente fala que é E. E a carga do elétron é menos E. Então K é ao quadrado sobre I. Vou botar aqui no cantinho essa informação. A carga elementar, que é a carga do elétron, a gente usa a letra E, de carga elementar. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A unidade de carga é Coulomb. Tá bom? Isso é uma definição, não é algo, meu Deus, não, é só uma definição. A gente consegue calcular a carga das coisas, né? A eletricidade das coisas. A carga elementar é a carga do elétron. Uma partícula elementar. Vale menos 1,6, 10 a menos 19 Coulomb. A carga do próton vale 1,6, 10 a menos 19. O próton tem a mesma carga do elétron, só que sinal oposto. Tanto é que um átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. No caso do hidrogênio, um próton e um elétron. A carga total é zero. Todo átomo é neutro. Legal? Essa é a parte da química ali, né? Próton e tal. Então, beleza. Isso é que a gente tem que saber ali. E aí, eu não sei qual é a velocidade que o elétron se move. Você tem algumas incertezas aqui, é meio complicado medir elétron. Enfim, tem outros problemas que a gente pode chegar a ver, mas como é que eu vou calcular a velocidade do elétron dando a volta ao redor do átomo? Aí a gente resolve de outro jeito. Aí eu vou usar Newton aqui. Newton. Vou falar de força. Eu vou falar o seguinte. A força elétrica, ela é a resultante das forças que atuam no corpo. Ela é o nosso MA. Mas não é uma aceleração que faz a velocidade aumentar ou diminuir. É uma outra aceleração. É aquela força G, né? Quando o piloto faz curva, é aquela força que o cara pode desmaiar, é uma força lateral. Quando um trem faz uma curva para a direita e você se move para a esquerda ali dentro, você bate a cabeça na janela, você não está indo para frente ou para trás, você vai para o lado. É uma força lateral. A gente chama quando a trajetória é circular, sempre que a trajetória for circular, você tem essa força lateral, tá? Em toda trajetória circular, você tem uma força, a força resultante, ela é perpendicular à velocidade. A velocidade é tangente à trajetória sempre. A força, ela aponta para o centro, ela tem um nome, centrípeta. Por que centrípeta? Esse sufixo é de apontar. E centro, aponta para o centro, centrípeta. Então, a força que o Sol faz na Terra é uma centrípeta, porque a Terra dá uma volta circular, enfim. Força centrípeta ou força central, ela aponta para o centro. Então, em toda a trajetória circular, você tem que ter uma força que aponta para o centro. Você pode ter várias, mas a resultante vai apontar para o centro. E essa força que é chamada de centrípeta, ela não é uma força nova. Ela pode ser o peso.
ela pode ser anormal. Tá? Então, vou dar um exemplo que a gente dá no segundo ano, que vocês não tiveram. Eu tenho uma estrada e eu tenho uma lombada, um quebra-mola. Aí tem um carro. Quando um carro passa pela lombada, isso aqui é como se fosse uma trajetória circular. Não precisa ser um círculo início, meio e fim, não, tá? Qualquer curva, isso vai acontecer. Trajetória circular, curvilínea, né? Não precisa ser um círculo. Tá? Aí eu vou lá e vou achar o centro da curva. Parece ser aqui. Tá. O centro, deixa eu um pouco mais para o lado aqui. Aqui, beleza. O que eu vou entender? Quais são as forças que atuam no carro quando ele passa pela lombada? É a força peso, que o planeta faz nele, e a força que a estrada faz no carro, que é a normal. Nesse caso, o peso não é igual ao normal. Aqui quando ele está andando numa estrada retilínea, peso igual ao normal. A força que o planeta Terra faz atraindo esse carrinho é igual à força que o chão faz nele para sustentá-lo ali. O chão aguenta isso. Se fosse um vidro, não ia aguentar, por exemplo. Então ele está vindo. Quando ele faz uma curva, sempre que a trajetória é curvilínea, a resultante tem que apontar para o centro. Então o peso tem que ser maior do que a normal, porque tem que ter uma resultante que aponta para baixo. A diferença do peso com a normal é o que a gente chama de força centrípeta, que atua nesse caso. E qual é a ideia? Quanto mais rápido o carro passa, o peso do carro não muda. O que vai diminuindo é essa força de contato. Então você já deve ter passado por isso, ou no ônibus, ou no carro. Quando o motorista está muito rápido, a tua cabeça vai no teto. Você perde a normal, você perde o contato com o assento. A normal vai a zero. Isso é uma situação bem comum de passar em quebra-mola em alta velocidade. A normal zero, praticamente. Normal é o contato, né? Você perde o contato, tua bunda sai do assento, bate a cabeça no teto. Tá bom? A gente precisa desse conhecimento aqui. Por exemplo, um pêndulo. Um pêndulo que vai e volta. Isso é uma trajetória circular. O centro está aqui. Quais são, imagina o pêndulo aqui embaixo. Quais são as forças que atuam no pêndulo? Peso e tração. A tração tem que ser maior que o peso, porque a resultante tem que apontar para o centro. A tração menos o peso vai ser assim. Então são forças que a gente já conhece. Peso, normal, tração, atrito. E aí você tem que ver quem é a resultante que aponta para o centro. Entendeu? Em cada situação você tem uma coisa diferente. Se peso fosse igual ao normal aqui, ele ia andar em linha reta. Para ele fazer a curva, o peso é maior que o normal. A resultante numa curva tem que sempre apontar para o centro. Quando um carro faz uma curva numa pista, você tem aqui um carro fazendo uma curva. Se não tiver atrito, ele vaza. É a força de atrito que segura o carro na curva. É o atrito que é a centrípeta. É o atrito que é a força centrípeta. Imagina que o carro está querendo sair da pista e é o atrito entre o pneu e o asfalto que não faz a tendência do carro desvarar aqui. É o atrito que segura. Então você tem que saber em cada situação da física a trajetória curvilínea. Quem é a força que faz essa trajetória acontecer? No caso dos planetas, é a força gravitacional. Tá? Então tem várias situações. A base é essa. Toda a trajetória curvilínea, você tem que ter a resultante apontando no centro. O seu objetivo é descobrir quem é. Nesse caso, é a força elétrica. Não tem nenhuma outra força. Então, a força elétrica é a força centrípeta. Beleza? A força elétrica tem uma fórmula. Assim como o peso tem mg, assim como força elástica tem kx, força de atrito, níveis de normal, a força elétrica tem uma fórmula. A fórmula da força elétrica é K. Eu vou explicar melhor do que esse K, que eu não falei. K é a constante de Coulomb. É o quanto o meio é permissivo a passagem elétrica ou não. Tem a ver com o material, tem a ver com o meio onde ela está. Tá bom? Isso não precisa saber, é decorado, por exemplo. Tá? As questões não, os valores disso. A fórmula da força elétrica é K vezes o produto das cargas
É muita matéria nova, né? Porque, na verdade, eu estou dando física moderna, e para dar física moderna eu preciso que vocês saibam a física clássica toda. E tem coisas aqui que esbarram no terceiro ano. Mas tudo que esbarrar, eu vou pelo menos dar uma pincelada. A força elétrica tem uma fórmula, que é K, beleza, Matheus, vezes o produto das cargas envolvidas. Tá? Só que como a gente não quer saber, a gente só usa o módulo da força, o vetor, então a gente vai usar o módulo das cargas. Eu só quero saber a intensidade. A força vale 10 newtons, 20, não importa muito para onde aponta, eu já sei que aponta por cento. Então tá bom. Divididos pela distância ao quadrado entre as cargas. Então eu tenho uma carga aqui, Q1, uma outra carga aqui, Q2. Ah, elas têm o mesmo sinal. Eu já sei que elas vão repelir uma às outras. Aí, terceira lei de Newton. A força que 1 faz na 2 é igual a que 2 faz na 1. Só muda o sentido. Tá ótimo. Quanto que vale essa força? Bom, vai depender da distância entre elas. Quanto mais longe, é menor a força. Fica muito longe, fica fraco. E vai depender do produto das cargas. Quanto mais carga, mais força. É assim que a gente descobre. É o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. Legal? Então aqui, quanto que é a força que o próton faz no elétron? K vezes o produto das cargas é ao quadrado. Lembra, é só módulo aqui. Aqui não, é energia tem sinal. Aqui é só quero saber a intensidade da força. Não, o produto das cargas é com E, divididos pela distância entre eles ao quadrado, o raio do átomo de hidrogênio. E a força centrípeta também tem uma fórmula. É a massa de quem está orbitando, vezes a velocidade ao quadrado, divididos pelo raio da trajetória. Desculpa, peraí. Por que que Fala, fala. o Q1 e o Q2 viraram E? Ah, tá. A carga, no caso aqui, é um próton e um elétron. Eu voltei para o átomo de hidrogênio. A carga do próton é E. É a mesma do elétron. E a carga do elétron é E também. Então é a mesma, só o sinal que muda. Mas aqui é módulo. Eu quero saber quanto que vale a intensidade da força. Eu não estou muito preocupado para onde a força aponta, porque a força, conforme o elétron se move, a força vai sempre apontando para o mesmo lugar, que é para o centro. Então, o sinal não me interessa muito. Eu só quero saber a intensidade. Quanto que vale essa força? Essa força vale 100 newtons, 20 newtons? Precisa saber. Então, a fórmula da força é o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. E depende do meio onde elas estão. O meio, em 100% das questões que eu vejo, é vácuo. O valor de K no vácuo é 9,10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Você não tem que saber isso. Todo vestibular vai te dar. Prova da UERJ, prova do Enem, todo vestibular vai te dar esse K. Tá? Então não tem que saber. Eu só estou te falando que existe um valor. Né? No vácuo é esse valor. Em qualquer outro meio eu não faço ideia. No vácuo é esse valor. E aí, se eu tenho uma carga que tem, por exemplo, 1 microcoulomb, 10 a menos 6 coulomb, a outra carga vale 2 microcoulomb, qual é a força que uma faz na outra? 9, 10 a nona. 10 micro é 10 a menos 6, tá? 10 a menos 6, 2, 10 a menos 6 é a distância, 1 metro, sabe? Eu não vou fazer a conta. É isso. No caso, como eu tenho um próton e um elétron, a carga do próton é E. E a carga do elétron é E. Em módulo. Esquece o sinal, o módulo. É a mesma. A carga elementar é chamada de E, que é a carga do elétron e do próton. Então fica K, E vezes E, ao quadrado, sobre a distância entre eles ao quadrado. Legal? Tudo bem, Alice? Sim, obrigada. Beleza. E a força centrípeta, mv ao quadrado. O raio da trajetória é a própria distância do próton ao elétron. Vou chamar de d. Aí você vai fazer uma continha aqui, ó, vai cortar, e eu vou descobrir a velocidade com que o elétron dá a volta no átomo de hidrogênio. Velocidade ao quadrado, K ao quadrado, sobre... isso aí a baladinha tem md. Isso. É isso, V ao quadrado, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Eu nem preciso fazer isso, porque eu quero mv ao quadrado, né? Então, quem é mv ao quadrado? K ao quadrado sobre d. Aí eu vou substituir aqui em cima.
Qual é a energia mecânica do átomo de hidrogênio? 1 meio de mv ao quadrado, que é a energia cinética do elétron. Mas quem é mv ao quadrado do elétron? K é ao quadrado sobre D. Menos K ao quadrado sobre D. 1 meio de K ao quadrado sobre D menos K ao quadrado sobre D vai dar menos meio K ao quadrado sobre D. Né? É 1 meio menos 1. Então vai dar menos meio. Essa é a energia mecânica do átomo de hidrogênio. Aí eu tenho que substituir pelos valores. O K é 9,10 a nona. A carga do elétron e do próton, 1,610 a menos 19. Uma continha aqui, né? Ao quadrado. A distância entre o próton e o elétron no átomo de hidrogênio, que é o raio, vale aproximadamente 0,51 nanômetros. O diâmetro do átomo, uma curiosidade, o diâmetro do átomo de hidrogênio vai dar 2 vezes isso, né? Vai dar 1. Não dá, então. Eu estou falando bobagem aqui. Não, falei merda aqui. Calma aí. Vou dar a informação antes, depois divide por 2. O diâmetro do átomo de hidrogênio, que é 2 raio, é chamado de 1 angston. Não sei se vocês já viram essa unidade de medida A0. 1 angston. Angston. 1 angston é 10 a menos 10 do metro. Então, o raio é a metade disso. É 0,5 vezes 10 a menos 10. Tá? 0,5 vezes 10 a menos 10. É a metade do angston, é o raio. Aí tu vai fazer essas contas, vai dar em joule. Só que eu não quero em joule. Aí eu divido por 1,610 a menos 19, porque eu vou achar em elétron-volt. Aí é conta para tudo que é lado, né? Corta esse aqui com esse quadrado, e fez a conta toda. Eu já vou te falar o resultado. A energia mecânica no átomo de hidrogênio vale menos 13,6 elétrons-volt. Se você fizer essa conta aqui. Tá? E o que isso significa? Significa que qual é a energia que o elétron do átomo de hidrogênio precisa para ser ejetado? Se essa radiação tiver uma energia de 13,6 elétrons-volt, ele vai arrancar o elétron do átomo. Ele consegue arrancar. É essa a história. Para cada átomo tem essa energia. Tá bom? Bom, deve ter muitas dúvidas, né? Mas a energia... Existem vários detalhes aqui, vários detalhes. Se a energia mecânica negativa a gente entende que para uma partícula dar a volta ao redor de outra, a energia tem que ser negativa. Quando a energia é zero, é porque ele foi ejetado, que é o que acontece. Se ele tem menos 13,6, se eu der 13,6, a energia do elétron passa a ser zero. E aí ele abandona o núcleo. Isso acontece com qualquer sistema, com gravitação. A energia mecânica da Terra ao redor do Sol é negativa. E aí isso permite, isso é chamado teorema de Bertrand. Toda órbita fechada, a energia do sistema é negativa. E aí as órbitas fechadas são duas possíveis, círculo ou elipse. Quando a energia do sistema passa a ser zero, aí a gente tem uma trajetória parabólica. Uma parábola nunca fecha. Né? E quando a energia é positiva, é uma hipérbole, é uma parábola mais aberta. Tá? Então, a condição para a órbita ser fechada é a energia ser negativa. Se a energia é zero, abriu, saiu. Que é o que a gente precisa para o elétron abandonar. Então, a energia cinética do elétron, ela varia com a temperatura. Né? Mas o que é temperatura? É energia. Quando você aumenta a temperatura do sistema, você está dando energia para o sistema.
E aí essa energia pode ser tal que o elétron escapa também. Entendeu? Mas não, você não chega a juntar a energia, porque a energia térmica é calor. Quando você dá calor, como que um calor vai para o núcleo do átomo de hidrogênio? O calor vai por radiação. Calor é radiação, tá? É radiação na banda do infravermelho, luz visível, ultravioleta. Calor é radiação. Então, quando você me fala o seguinte, e se eu aumentar a temperatura do átomo de hidrogênio? O que você está me falando é, e se eu ejetar fótons no átomo de hidrogênio? Pode ser que essa radiação faça com que o elétron fique ali. Pode ser que ele saia, mas você está dando energia para o sistema, mas o elétron pode absorver ou não. Para o elétron absorver a energia, tem que ser umas energias bem calculadas, não é qualquer coisa. Se você der 1 elétron-volt, ele não absorve. Entendeu? Isso aí, quem descobriu foi um cara chamado Planck. O elétron, no átomo de hidrogênio, ele só absorve determinadas energias. São algumas possíveis, tá? Por exemplo, quando a gente faz aquela conta ali e a gente usa outras coisas, vai ficar mais extenso, não faz sentido, mas o elétron no átomo de hidrogênio, ele não precisa ficar na primeira camada, como o teu professor de química ensinou, na camada K. Eu posso ter um átomo de hidrogênio e o elétron está na camada L. Isso pode acontecer, tá? Eu posso ter, por exemplo, aqui é o núcleo do átomo de hidrogênio, e aqui seria, por exemplo, a primeira camada, que na verdade não existe. A primeira camada é só uma invenção nossa, igual a linha do Equador, né? É só para a gente nos nortear. O elétron está orbitando aqui, tá? Então eu tenho um elétron que está orbitando aqui a vida inteira. Beleza? Ele está aqui, vai direto. Aí ele recebeu uma energia. Ele recebeu uma energia de um fóton. Aí olha que interessante. Se esse fóton tiver 10 elétrons-volt de energia, o elétron vai continuar aqui, vai cagar. Cagar, nem vai interagir com o fóton. O fóton vai passar por ele. Não vai. Não absorve, ele não fica mais rápido, nada. Ele está aqui, está aqui, está aqui. Aí isso aqui não interessou. Olhou no Tinder, não curtiu. Aí vem um outro fótonzinho com uma energia de 10,2 elétrons-volt. Esse interessou o meu elétron. Se esse fóton tem uma energia de 10,2 e esse elétron dá um salto quântico, ele é criterioso, porra. Não é qualquer coisa, entendeu? Não é assim. Né? Então, o elétron está lá, aí chegou um fóton de 5 elétrons-volt, um de 7, ele está lá dançando, tá? Não sentiu nada. Aí olhou aquele fóton 10,2, ele... Esse me interessa. Quando esse fóton, que pertence a uma radiação, que pode ser do calor, mas ele tem essa energia, o elétron salta, ele se excita. Isso é de verdade, gente. Essas palavras são usadas. O elétron, ele fica excitado. Aqui ele está no seu estado fundamental, camada K. Quando o elétron está na primeira camada, a gente chama de estado fundamental, quando ele não recebeu nenhuma interação. O elétron está no seu estado fundamental. Quando o elétron do átomo de hidrogênio, outros átomos são outras energias, tem que fazer aquela mesma conta de mv ao quadrado, tal. O átomo de hidrogênio é isso. Ele está no seu estado fundamental. Quando vem um fóton com uma energia de 10,2 elétrons-volt, ele se excita. E ele vai realizar um salto quântico. E ele vai para a camada L. Ele vai para a camada acima. Ele pode ficar aqui a vida inteira. Pum! Ele saltou. Depois ele não volta. Fica lá, direto. A não ser que ele perca energia por algum motivo, ele pode encontrar um outro átomo, enfim, mas ele doa energia, mas se não tiver muita interação o resto da vida, ele vai ficar assim por 1 trilhão de anos. Então, não necessariamente o átomo de hidrogênio, ele é um próton e um elétron na camada K. Ele pode ser um próton e um elétron na camada qualquer. Assim. Tá aqui, é um átomo de hidrogênio. Sem nenhum problema. O átomo de hidrogênio é um próton e um elétron. Caga-se para onde o elétron está. O elétron pode estar na última, na camada, sei lá qual que a química chama lá, camada 7. Eu não sei por que chama de letra. Camada 7, camada 1, camada 2. Na física ele chama de camada 1, 2, 3. Então o meu elétron está na camada 1. Ele se excita, vai para a camada 2, pode ir para a camada 3 direto. Tá bom?
São energias bem quantizadas para ele saltar. Não pode ser qualquer uma, não é contínuo. Essa é a diferença da física quântica para a física contínua, né? A física contínua, o que, que a gente entenderia? Se eu der 1 eletronvolt, se eu der um calorzinho, como você falou, eu vou dar um calorzinho. Então o elétron vai ficar mais rápido, né? Ele vai. Quando você ficar mais rápido, pensa no liquidificador, você vai mais para fora, né? Então ele recebe uma energia de 1 eletronvolt, ele começa a rodar aqui. Aí ele recebe 2, 3, 4, 10, está lá em cima. Não, ele nem se move. O elétron só se move quando é uma energia exata para ele subir. Por isso que você não tem um átomo, vamos pensar num átomo grande, com 50 elétrons. Você nunca vai ter um núcleo aqui e tipo assim, elétron aqui, elétron aqui, elétron aqui, um elétron aqui, não. Isso não existe. Você vai ter elétron aqui. Depois você vai ter um gap. Só vai ter elétron aqui. Depois você tem um gap. Só vai ter elétron aqui. Entre uma camada e outra não tem nada, nada. Não existe receber um pouco de energia e ele vai sair daqui para cá. Isso não existe. Ele não vai fazer nada, ele não interage. Aí ele recebe uma certa energia, ele salta, pá, vem para cá. Aí ele recebe uma outra, salta, pá, vem para cá. Ou ele pode receber uma energia e saltar daqui para cá. Entendeu? O elétron só se move com determinados níveis de energia. Isso ele não vai. Isso é que é quântica. É energia quantizada. Né? Ele não é contínuo. Tá? Por que isso aconteceu ali? Por que esse valor e tal? A energia do elétron no átomo de hidrogênio vai depender da sua camada. A energia vai ser menos 13,6 sobre n ao quadrado, onde n é a camada. Então, um elétron na camada 1 tem menos 13,6 elétrons-volt de energia. Um elétron na camada 2 é 2 ao quadrado, dá 4. Menos 13,6 sobre 4 dá menos 3,4. Um elétron na camada 1 tem uma energia menos 13,6. O elétron no átomo de hidrogênio na camada 2 tem uma energia menos 3,4. É bem maior, né? Está quase zero. O menos 3,4 é maior. Então ele está mais rápido, está mais longe, é uma energia maior. A diferença das energias E2 menos E1 é menos 3,4 menos 13,6, o que dá 10,2. Para um elétron saltar da camada 1 para a camada 2, ele tem que receber essa energia, senão ele não salta. Não salta. Tá? E ele tem que receber 13,6 para abandonar o átomo. Legal? É assim que funciona o átomo de hidrogênio. Vou voltar para aquele quadro que eu fiz aqui. Entendeu? Não é difícil entender isso. Por favor. Não entendi. Fala de novo. Voltar lá naquele rapidinho. Qual? Eu ia voltar nesse daqui, ó. Aquele que eu acabei de fazer? Não, que você já tava, o anterior, isso mesmo. Nossa, mas deu uma travada aqui agora. Tô clicando aqui, não tá indo. Bom. Tô fazendo igual o Cristiano Ronaldo, tomando coca. Aqui, né? É isso que eu ia voltar mesmo. O negócio não tá abrindo, pô. Foi. Eu acho que a matéria tá muito complicada, até o computador não tá entendendo. Fala aí pra mim, Alice. O que você quer que eu fale aqui? Não. Era no outro, era no que você já tava e você saiu. Tá. Mas pode falar o que você for falar. Não, fala aí, eu falo. Calma aí. Vamos step by step. Eu só queria ver o que foi. Tá. É 2. O que houve aí nessa última parte? O que eu falei é o seguinte. Imagina que meu elétron está na camada 1. Ele tem uma energia de menos 13,6. Na camada 2, eu pego menos 13,6 e boto aqui sobre 2 ao quadrado, sobre 4. Vai dar menos 3,4. O elétron na camada 2 tem uma energia de menos 3,4. Para ele saltar da camada 1 para 2,
ele tem que receber quanto de energia? É justamente a diferença do que ele vai ter do que ele tem. Ele tem que receber 10,2 para ele saltar. Então, se tem uma radiação com essa energia, quando bate no elétron da camada 1, ele vai para a camada 2. Na camada 1, esse elétron tem uma energia de menos 13,6, recebeu 10,2, pum, foi para a camada 2. Agora a energia dele é menos 3,4. Ele ganhou 10,2. Entendeu? Entendi. Por exemplo, qual é a energia do elétron na camada 3, Alice? O que eu vou fazer? Menos 3,6 sobre 3 ao quadrado, sobre 9. Não faço ideia quanto que dá essa conta. Acho que é 1,07. Calma aí. 13,6 sobre 9. 1,51. Menos 1,51 elétrons volts. Essa é a energia do elétron na camada 3. Ah, então, qual é a energia que o meu elétron precisa para ir da camada 2 para a camada... Eu posso ter um átomo de hidrogênio, que é um próton e um elétron, e esse meu elétron pode estar na camada 3. Ele não precisa estar coladinho no núcleo, vai estar aqui. Vai ficar aqui a vida inteira, não tem nenhum problema. Meu elétron pode estar na camada 3. Qual é a energia do elétron na camada 3? Menos 1,51. Ele pode saltar da camada 1 para 3? Pode, direto. Ele pode ir da camada 1 para a camada 3. Ele pode ir da 2 para 3 também. O elétron ir da 2 para 3, quanto que ele precisa de energia? É a energia que ele tem na camada 3 menos a que ele tinha na 2. O quanto que ele tem que ganhar. Na 3 é menos 1,51. Na 2 é menos 3,4. Você vai fazer essa conta. Deixa eu ver aqui agora. Menos 1,88. Menos 1,89. É mais, né? 1,89. Então, meu elétron, ele tem que ganhar 1,89 elétrons volts. Se eu tenho uma radiação aqui que bate no meu elétron na camada 2 e ela tem uma energia de 1,89, ele vai para a camada 3. Direto. Ah, e da camada 3 e da 1 para 3. É possível? É possível. Não tem problema. A energia final dele é menos 1,51. A energia inicial dele é menos 13,6. Quanto que ele vai ganhar de energia? 1,51, 13,6, 12,09, 12,1. 12,1 elétrons volts. Se eu tiver uma radiação aqui com essa energia de 12,1 elétrons volts, o meu elétron salta da camada 1 para 3. Tá? E o decaimento também é verdade. Se eu tenho um elétron aqui com uma energia menos 1,51 e por alguma interação covalente da vida, ele tem que liberar energia pelo outro núcleo atômico, ele vai cair para a camada 1 e ele vai liberar radiação. Assim como uma radiação faz um salto, quando o elétron decai, ele libera a radiação. Isso é possível no caso do efeito Compton, enfim, tem várias outras situações, mas quando eu boto um núcleo para colidir com outro, pode ser que isso libere radiação. Um vai absorver a energia do outro, não sei. Mas isso tudo é possível. Tá? Essa é a base mesmo dos átomos. Para cada átomo vai ter uma energia base. Pode ser menos 20 elétron-volts, menos 30, e aí você vai fazendo energia para cada camada. Essa equação vai bater em todos os elementos. Só não vai ser essa energia inicial, mas essa relação de N ao quadrado funciona. Você não precisa ter os átomos na camada K, na camada L, eles podem estar, os elétrons, né? A configuração pode ser outra. Tá bom? Como a gente aprende na química, né? O que existe é um limite de elétron numa camada. No caso do átomo de hidrogênio é fácil porque é um só, então ele nunca vai pegar esse limite.
Mas você não pode ter muitos elétrons numa mesma camada, dependendo da camada. Aí colapsa também. Você tem um certo, não sei muito porquê também. Mas eu sei que existe. Os elétrons se movem, né? Meio que não. Eles iriam colidir entre si e liberar energia. Você tem um. Quanto maior a camada, mas essa é uma relação de energia lá. Essa parte eu não sei muito bem, não. Alguém de química pode explicar melhor. Mas você tem um limite de elétron em cada camada. A gente mesmo só sabe o átomo de hidrogênio direito. Bom, então é isso. Qual é a energia que eu tenho que ter para arrancar o elétron do átomo? 13,6. Então, essa é a parte. Aí o que eu quero voltar para a gente fechar hoje? O efeito Compton. O que é o efeito? Isso tudo. Falei do que a trajetória circular, a energia tem que ser negativa, falei que a força tem que voltar para o centro, a equação da centrípeta tem que trabalhar sobre R, te expliquei força elétrica, H que é Q2, um monte de coisa aqui que está aqui. Tá? Para a gente ir para o efeito Compton. O que é o efeito Compton? Quando eu tenho uma radiação, pode ser um raio-x, por exemplo. Eu tenho um fóton, a radiação ela libera vários fótons, né? Bilhões. Mas eu estou pegando um para um. Então eu tenho um fóton que vem de uma radiação, vai colidir, por exemplo, com um elétron. E aí o que acontece nessa colisão? Colisão perfeitamente elástica, que é o que as partículas realizam o tempo inteiro aí. Tá? Aí é o que a gente está aprendendo na base mesmo de colisões. O que acontece é que essa radiação, quando ela bate no elétron, o elétron absorve a energia da radiação. Então a radiação fica com menos energia. O comprimento de onda dela aumenta, a frequência diminui. E aí o elétron, depois dessa porrada, né, da radiação com o elétron vai para um lado, a radiação vai para o outro, e você tem um aumento no comprimento de onda dessa radiação. Você tem uma redução de frequência. Isso é chamado de efeito Compton. Tá? Essa é a matemática do efeito Compton, isso daqui. E como que a gente resolve essa questão do quanto mudou a onda depois da porrada? Né? A gente resolve com a física do ensino médio também. Tá? Só para a gente lembrar, a energia que um fóton tem na radiação é a constante de Planck vezes a frequência do fóton que está nessa radiação. Tá? Isso é importante para a gente entender isso. Tá? Vocês devem ter visto onda no ano passado. A equação da onda, né? Uma onda, ela leva energia de um ponto para outro, né? A equação da onda é que a velocidade de movimentação da onda, ela é a mesma coisa que o seu comprimento vezes a sua frequência, igual a lambda F. A equação da onda, tá? Eu só preciso disso para cá. Só preciso disso. Beleza? Então, vamos a exemplos para a gente entender isso com clareza. Imagina que eu tenha uma luz que vem do Sol e ela é uma luz ultravioleta. Ela tem uma frequência de 10 a 15 Hz. Qual é a energia do fóton presente nessa radiação? O que você vai fazer? A energia do fóton é a constante de Planck, que é 4,1 vezes 10 a menos 15 elétron-volt segundo, vezes 10 a 15. Aí cortou. 4,1 elétron-volt. Acabou. Essa é a energia do fóton presente no átomo, na radiação ultravioleta. Se eu quisesse saber a do raio-x, eu ia pegar a frequência do raio-x, que é maior do que essa, e assim vai. E outra coisa que eu quero dizer é, qual é a velocidade da radiação? Você tem que pensar, a radiação é o quê? É uma onda composta de fótons. É luz, velocidade da luz. Né? Então, ao invés de usar V igual a lambda F aqui, a gente vai usar muito C igual a lambda F. C é a velocidade da luz. Né? Toda a radiação que a gente está falando aqui, infravermelho, ultravioleta, é tudo onda eletromagnética. Todas elas, velocidade da luz. Todas elas. Então, é a mesma fórmula, só que a gente usa C. Tá? E aí, qual é a situação? A situação é, quanto maior a frequência da onda, menor é o seu comprimento de onda. É isso. Então, quando uma radiação bate no elétron, ela perde energia, o elétron absorve. Perder energia é perder, a frequência cai. Quando a frequência cai, o comprimento sobe. Então, são inversos.
É por isso que você tem um aumento no comprimento da onda. Você tem uma onda assim, que vai bater no elétron. Depois a onda fica assim, ó. O comprimento aumenta dela. O comprimento da onda aumenta. Isso é o efeito Compton. E aí, as questões mais difíceis de INITA, de Olimpíada, a OBF, elas perguntam quanto que vale esse aumento do comprimento de onda, né, depois de uma colisão. E aí você vai fazer as equações que a gente já conhece de energia e quantidade de movimento. Naquele material que eu mandei, de física moderna, tem todas as continhas do efeito Compton, tem tudo lá detalhado. Mas só para a gente fazer nesse caso, quando eu tenho essa radiação incidindo no elétron, qual é lembra, toda colisão, quantidade de movimento antes igual a depois. A força que o fóton faz no elétron é a mesma que o elétron faz no fóton. Então, o elétron passa a ter movimento, mas o fóton reduz o movimento. Em toda e qualquer, por isso que os conceitos de física clássica são fundamentais para a gente ir para a física mais avançada. Quando a gente fala de colisões, qualquer colisão, a quantidade de movimento antes é igual a depois. Porque A bate em B, B bate A. Então, o impulso que um ganha ou que o outro perde, a soma dá zero. Quantidade de movimento antes e depois. Qual é a quantidade de movimento de uma radiação? Aí começa a ter, caraca, como é que eu faço isso? Quantidade de movimento. É só você brincar com esses dois caras aqui. Né? A quantidade de movimento de qualquer objeto que se move, massa vezes velocidade. Check. Objetos em baixa velocidade. Então, aqui são objetos massivos, tem massa, né? Em baixa velocidade. É o que a gente aprendeu. Aí depois a gente avança um pouquinho. Gama MV. Objetos massivos em alta velocidade. Claro que essa equação funciona também para baixa velocidade, mas o gama vai dar quase 1, então dá na mesma. E como é que eu calculo a quantidade de movimento de uma luz? A luz não tem massa, pura. Isso daí, Matheus. Fóton não tem massa. What the fuck? Como é que eu vou fazer esse bagulho, né? É isso aí mesmo. E aí? Quantidade de movimentos eu sei que é massa, velocidade, mas como é que eu vou resolver essa situação? Bom, aí eu vou tentar achar uma relação de energia aqui. Eu vou tentar ser safo aqui, né? A gente consegue transformar massa em energia. É igual a mc ao quadrado. Então, o que dá para a gente fazer? Ao invés de massa e velocidade, eu vou falar que massa é energia sobre velocidade da luz ao quadrado. Isso é a massa. Olha como é que eu sou safo. Tem algo se movimentando, a massa é a energia dele sobre a velocidade da luz ao quadrado. E como é que eu multiplico isso pela... E como é que eu tiro? Eu posso tentar tirar essa energia, tentar melhorar a energia de um fóton. Agora eu estou falando de fóton, tá? Eu vou tentar trocar essa fórmula aqui, tirar o M, ficar um E vezes C, alguma coisa assim. E lembrando que energia é HF. Aí, olha a paradinha. Vamos pensar num fóton. Um fóton tem massa, a energia dele, divididos pela velocidade da luz ao quadrado. E de fato ele não tem massa, mas é uma tentativa de pegar essa fórmula e adaptar para a luz. E o fóton se move na velocidade da luz, velocidade LC. Aí como é que a gente vai fazer? Ó, corta, corta, E sobre C. Aí dá para a gente melhorar um pouco. Qual é a energia desse fóton? HF sobre C. Frequência sobre velocidade da luz é 1 sobre lambda. Então fica H sobre lambda. Essa é a fórmula de quantidade de movimento para os fótons. Quantidade de movimento para os fótons é a constante de Planck sobre o comprimento de onda do fóton. Então isso é para fótons. Tudo tem um jeito na física. Ah, então a luz não tem massa, mas ela tem quantidade de movimento? Isso. Tanto é que uma luz bate no elétron e colide. Mas que coisa é?
Então, o que eu vou fazer? Quantidade de movimento antes, H sobre lambda, mais qual é a quantidade de movimento do elétron? 0. Ele está parado, está em repouso. E depois? Depois, o nosso fótonzinho, ele vai sofrer um aumento no seu comprimento de onda e ele tem um desvio angular. O desvio angular dele é importante. Vamos chamar de θ o desvio angular. E aí? Reparou que a quantidade de movimento aqui está na horizontal, né? A quantidade de movimento é vetor. Então, eu vou fazer a quantidade de movimento na horizontal aqui, tá? A quantidade de movimento antes, H sobre lambda mais 0. Depois, o fóton passa a se mover para cá. O seu comprimento de onda agora é H', lambda', e eu multiplico pelo cosseno de θ. Aí eu fiz o quê? Eu peguei esse vetor, quantidade de movimento, e joguei para a horizontal. Estou comparando antes com depois. E além disso, eu tenho o elétron que sofreu essa porrada e se movimenta para cá. Pode ser um outro ângulo, né? Um ângulo alfa qualquer. Tá bom? E aí eu vou falar que isso é mais a quantidade de movimento do elétron. Como é que eu faço a quantidade de movimento do elétron? Eu faço MV? Não. Gama MV. Ah, mas e se ele não estiver tão rápido assim? Tudo bem, aí gama vai dar 1. Mas o correto é o correto. Vai que esse elétron está 80% da velocidade da luz. Quando eu estou fazendo física de partícula, eu tenho que botar o gama. Aí eu fiz que a conta, o gama deu 1. Tudo bem, então funciona ainda. O problema é eu considerar que o elétron está lerdo e dá merda. Então, tem que ter um cuidado. Essa é a quantidade de movimento do elétron. Pode ser relativístico. Vezes cosseno alfa. Isso aqui eu analisei a horizontal. E na vertical? A quantidade de movimento é vetor, tem que analisar. A quantidade de movimento inicial na vertical é 0. E depois? Depois eu tenho um fóton indo para cima. A quantidade de movimento vai ser H, lambda' seno θ. E eu tenho um elétron para baixo, vou botar negativo para baixo, né? Gama MV, seno alfa. Aí eu fiz o que a gente aprendeu na aula semana passada. Conservação de quantidade de movimento, que eu falei. Isso é tão forte que a gente usa em física de físico mesmo, né? A gente usa igualzinho a gente ensina no ensino médio, mesma coisa, tá bom? Aqui, como é vetor, eu fiz a conservação na horizontal e a conservação na vertical. Sempre que você tiver ângulos, tem que fazer isso, até no ensino médio. Né? É porque a gente geralmente faz colisão linear, mas eu fiz exercício de colisão com ângulo, fiz umzinho lá e tal, porque senão a galera se mata, sai da aula, vai tomar café, não dá para pegar pesado na aula online, né? Eu fico até meio receoso, assim, começar a falar difícil que ninguém vai entender. Né? Aqui a gente tem essa liberdade, mas vê se vocês entenderam todos os passos que eu fiz aqui. Fala para mim. Vê se fez sentido alguma coisa aí. Eu fiz a conservação de quantidade de movimento na horizontal e na vertical. Mais ou menos, Alício. O 0 aqui, né? Aqui porque assim, quando eu faço conservação da quantidade de movimento, eu tenho que, sempre que for inclinado, sempre que tiver ângulo, eu tenho que fazer as componentes horizontais e verticais. O H é uma constante de Planck, cujo valor é 4,1 vezes 10 a menos 15 elétron-volt segundo. Esse é o valor, tá? E é só porque por que a gente usa essa constante, né? É para calcular a energia e a quantidade de movimento de um fóton. Tá? Quando a gente fala da luz, a energia não é mv² sobre 2. Não tem massa. Quando a gente fala da luz, eu não posso falar que a quantidade de movimento é mv. Mas, lembra, esse fenômeno é de 1923. Em 1905, Einstein já tinha falado que quando o fóton bate no elétron, quando tem essa colisão, o elétron é injetado. É o efeito fotoelétrico e tal, que veio a ser 9,21. Então a gente já sabe que o fóton, quando eu falar fóton é luz, é radiação. A gente já sabe que a radiação, ela tem quantidade de movimento, ela tem energia. Porque a gente conhece a física básica ali, a gente sabe que para ter colisão, para um bater no outro, tem que ter quantidade de movimento.
Só que como é que a gente explica algo que não tem massa ter quantidade de movimento? Quantidade de movimento é, Newton falava, massa vezes velocidade. Como é que você vai fazer? Como é que é energia sem massa? E aí Einstein brilhantemente entendeu a relação de L mc ao quadrado, uma relação de energia com massa. E a gente faz essas transposições, tá? E aí o que eu posso te dizer? A energia de um fóton é a constante de Planck vezes a sua frequência. É isso. Essa é a ideia. Entendeu? Então, o que eu fiz aqui? A equação de quantidade de movimento de um fóton, né, de uma radiação, é a constante de Planck. É uma constante, um valor a ser dado pela questão. Você não tem que decorar isso. Mas é só você saber que a luz tem sim movimento e o seu movimento é dado pela constante de Planck dividido pelo seu comprimento de onda. E aí o que eu faço? Tem uma colisão de um fóton com um elétron. Qual é a quantidade de movimento antes? É a quantidade de movimento do fóton, H sobre lambda, mais zero, porque o elétron está em repouso. Eu peguei de um e do outro. Depois da porrada, esse fóton ele vai sofrer um desvio e ele aumenta o seu comprimento de onda. O comprimento de onda passa a ser maior do que antes. Né? O comprimento de antes era esse, é a distância de uma crista a outra, né? E o comprimento de onda agora passa a ser esse. Então, qual é a nova quantidade de movimento dessa radiação? É H sobre lambda linha. Só que eu não posso, como é um vetor, eu não posso botar só H sobre lambda linha. Repara que aqui está na horizontal. Né? Então eu tenho que pegar a componente horizontal desse vetor. É o cateto adjacente. Ó. Então é um H lambda linha cosseno θ. E o elétron que estava em repouso passou a se mover. Qual é a sua quantidade de movimento na horizontal? Gama mv, cosseno, né, cateto adjacente, cosseno alfa. Aí agora eu vou analisar a vertical. Sempre que tem inclinação, eu tenho que analisar horizontal e vertical. Antes, ninguém se movimentava na vertical. É zero. Né? Como é que é a quantidade de movimento na vertical depois? Você vai ter um cara que vai para cima, positivo, e um que vai para baixo. Eu vou falar que é negativo, né? Assim como a gente fazia lá o carrinho, quando ele anda para a esquerda, eu boto negativo, né? Porque a gente tem para cima positivo, para direita positivo. Para cá é negativo, para cá é negativo. Vetor. Vetor. Tem que ter orientação. E aí, qual é a quantidade de movimento na vertical do fóton depois da porrada? É H lambda linha, só que é essa componente, né? É a vertical. É o seno, cateto oposto. Seno θ. E esse cara é essa componente aqui, ó, né? É o nosso seno de alfa. Tá bom? Eu fiz uma conservação na quantidade de movimento mesmo. Só que não é tipo assim, um carrinho bate no outro, um vai para trás e o outro vai para frente. Porque aqui só tem uma direção a ser analisada. Aqui eu tenho mv mais zero igual a menos mv' mais, sei lá, massa m, sei lá, vezes v dualinha, não sei. Isso é o que a gente viu. Mas se tiver inclinações, aí eu tenho que fazer os senos e cossenos. Tá? Como é que é, Matheus? Deixa eu ver aqui o que você botou. Fala, mas fácil falar. Como é que eu não vi esse chat? Calma aí. A minha caneta não funciona aqui, eu tenho que apertar no negócio. Cadê? Chat. No final, essa vibe é uma exemplificação dos elétrons no ozônio. É isso aí. É isso aí mesmo. Que a radiação ultravioleta, quando ela entra na camada de ozônio, os elétrons do ozônio roubam essa energia. É a mesma coisa. É uma colisão. É a mesma coisa. Ou aquele aurora boreal, tudo passa por isso. Tudo passa por isso. Tá? Se você fizer essa conta aqui, substituir as equações e tal, você não vai conseguir ainda achar uma resposta satisfatória. Você tem que ir para a energia também. Isso daqui foi conservação de quantidade de movimento, foi o que eu fiz. Tá? Esse princípio a gente usa em qualquer física. Tá bom? Isso aqui foi conservação da quantidade de movimento. Aí você tem que fazer uma coisa a mais. Opa. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que fazer conservação de energia também.
porque é uma colisão perfeitamente elástica. A energia antes é igual à energia depois da colisão. Tá? A gente vai conservar a energia também. Aqui, então, eu conservei quantidade de movimento. Conservação, quantidade de movimento. Agora a gente vai conservar a energia. A energia antes é igual à energia depois. Energia não tem vetor. Energia você caga pro ângulo, tá? Vamos lá. Como é que é a energia do fóton antes da colisão? Eu vou pegar aqui, ó. H vezes F. Quem é F? C sub lambda. H, C sub lambda. Essa é a energia do fóton antes da colisão. Qual é a energia do elétron antes da colisão? Ele está em repouso, energia de repouso. É a massa do elétron de repouso vezes a velocidade da luz ao quadrado. É energia de repouso, aquele 0,51 MeV, energia de repouso. Está em repouso, tem energia. Legal? E depois? Como é que é depois? Depois eu tenho um fóton com uma outra quantidade de movimento, com uma outra energia, hc sub lambda linha. É a nova energia, né? Perder energia. E eu tenho um elétron que se movimenta. Então, ele está em repouso e tem movimento. Como é que a gente faz a energia dele agora, né? É a energia de repouso mais a energia cinética. É a energia total do elétron. Aqui você vê que não tem gama, né? Porque se é repouso, lembra que como é que é o gama? 1 sobre 1 menos V2 sobre C2 na raiz. Se o cara está em repouso, a velocidade é 0. Aí fica 1 sobre 1, vai dar 1, gama é 1, não faz nem sentido. E qual é a energia do cara quando ele se movimenta? Aí, meu jovem, é gama mc ao quadrado. Essa é a energia mecânica, tá? Vou colocar aqui, ó, a energia de repouso de qualquer partícula, quando ela está parada, mc ao quadrado. A energia cinética dela em movimento é gama menos 1 mc ao quadrado. Por quê? Porque a energia de repouso mais a cinética é a energia total, a energia mecânica, que é gama mc ao quadrado. Isso é como a gente calcula a energia das partículas. Opa, cortou aqui. Então aqui é a de repouso mais a de movimento, gama mc ao quadrado. Aqui ela está repouso, o gama é 1. Eu posso botar gama se quiser aqui. Eu decorei que quantidade de movimento é gama mv, eu decorei que energia é gama mc ao quadrado. Tudo bem que você decorou que é gama mc ao quadrado, não tem problema nenhum. Você pode botar gama. É porque quando está em repouso, o gama é 1. Então, vira mc ao quadrado. Eu gosto de botar mc ao quadrado porque eu sei que ela está em repouso. Quando ela está em movimento, aí passa a ter uma velocidade, pode ser gama. É isso. Aí sim, quando eu misturo essas duas equações, essas três, né? A equação na horizontal, a equação na vertical e a conservação de energia, eu chego à conta sistema. Eu chego na fórmula do efeito Compton. Tá? Que é a relação entre o comprimento de onda antes e o comprimento de onda depois. Que eu nem lembro. Mas eu tenho aqui as minhas anotações. Eu teria que fazer essa conta mesmo, porque eu sou muito esquecido para lembrar dessas coisas todas. Deixa eu ver o que eu tenho. Tá. Vai dar a constante de Planck sobre mc. 1 menos cosseno θ. Essa é a fórmula do efeito Compton, que é a diferença dos comprimentos de onda. Mas aqui a conta é pra cacete. Conta pra cacete passar palavra, mas é resolvível. Eu não quero muito. A minha ideia aqui não é fazer a matemática em si ou essa fórmula. A minha ideia é que vocês saibam o que é o efeito Compton. Quando um fóton bate num elétron, vai haver eles se desviam, né, como se fosse uma colisão normal. E aí, como o elétron absorve a energia do fóton, o fóton passa a ter menos energia, então a frequência cai, o comprimento de onda dele cresce. Isso é efeito Compton, é o quanto cresceu o comprimento de onda.
E, além disso, é você entender que o que é bacana, né? Um fóton não tem massa, mas ele tem energia, ele tem quantidade de movimento. Ah, como que eu calculo a quantidade de movimento do fóton? H sub lambda. Você sabia que a energia dele é HF ou HC sub lambda. Você saber que o que você aprende no ensino médio de conservação de momento é usado em física de partícula da mesma forma. Você vai analisar horizontal, você vai analisar vertical. E é você saber como usar as fórmulas de energia, né? Ah, então um elétron em repouso, um próton em repouso tem energia m seu quadrado. Ele está em movimento, passa a ser um gama m seu quadrado. E, de fato, exemplos disso, né? E aprender também que o átomo de hidrogênio, o elétron, não precisa dar na camada K, ele pode estar em outras camadas, e é a relação de energia. Eu acho que hoje foi informação atrás de informação a cada 5 minutos, né? Foi uma aula boa para vocês pensarem. Espero que vocês tenham gostado também. Foi divertido, né? Divertido. Eu tento mostrar isso de um modo que não é uma coisa assim para mostrar por mostrar e caraca, eu não vou conseguir entender. Não, eu tento realmente conectar o conhecimento da base aqui e tal, faz todo sentido no mundo. Não é que você vai ver essa aula e entender tudo, né? Mas pelo menos você vai conseguir ler aquele material que eu coloquei lá no Telegram, vai conseguir entender melhor o que eu estou explicando. Isso precisa de muito tempo de estudo de vocês, de sentar, fazer exercício, ler meses e meses. Eu não aprendi isso em uma aula também, né? Mas eu não acho que eu tive uma aula assim também no ensino médio também, nem na graduação, de conectar isso tudo. Foi um tempo pensando como é que eu vou conectar, um cuidado, né? Porque